Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 9 de junho, e o tema que estudaremos, a nossa lição, será Identificando o Chifre Pequeno. O objetivo da nossa lição hoje é tentar mostrar que aquilo que nós estudamos nas lições de domingo e segunda, ou seja, o método historicista e ao mesmo tempo o princípio dia-ano dentro do método historicista, que isso faz todo sentido. Os nossos reformadores, no período da Reforma Protestante, usando esse mesmo princípio, eles conseguiram identificar o chifre pequeno de Daniel, capítulos 7 e 8, e ao mesmo tempo tiveram a possibilidade de poder identificar a besta que surgiu do mar, lá de Apocalipse, capítulo 13, como sendo o sistema papal de liderança civil e ao mesmo tempo religiosa. Eles entenderam por que razões. Nós vamos tentar hoje aplicar esses mesmos princípios que foram aplicados pelos nossos reformadores e ao mesmo tempo por aqueles que foram os pioneiros do movimento adventista, para tentarmos chegar às conclusões que eles chegaram, entendendo esses mesmos símbolos e ao mesmo tempo o princípio de interpretação de tempo, um dia representando um ano, para podermos ver se isso realmente funciona. Bom, para já a gente precisa compreender o seguinte: durante séculos, os reformadores, os protestantes, identificaram o poder do chifre pequeno, Daniel capítulo 7 e capítulo 8, como a igreja romana. Por quê? Então, você vai ter aqui no nosso guia de estudos dois textos que nós não vamos ler, porque são textos muito compridos, muito longos, mas eu queria te pedir que você tivesse a possibilidade de fazer uma pausa agora, se você quiser fazer uma pausa nesse momento, para poder ler esses dois textos e depois continuar assistindo o vídeo, vai fazer sentido para você, ok? Porque eu vou mencionar algumas coisas que estão descritas aqui no texto, nos dois textos, para que você perceba que tudo faz sentido. Os textos são Daniel capítulo 7, versos 1 a 25 e Daniel capítulo 8, versos 1 a 13. Leia os textos aí e tente entender aqui comigo algumas coisas. Em primeiro lugar, existem 7 características comuns entre o chifre pequeno de Daniel capítulo 7 e do capítulo 8. E essas 7 características são as seguintes. A primeira delas: ambos os chifres, tanto do capítulo 7 quanto do capítulo 8, são descritos como um chifre, ou seja, como um poder. Existem chaves dentro do contexto do próprio livro de Daniel e ao mesmo tempo no decorrer de toda a Bíblia, que vão identificar chifres como símbolos de poder. Então, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8, ambos são descritos como um chifre. Em segundo lugar, ambos os poderes são perseguidores. Você vai encontrar isso lá em Daniel capítulo 7, versos 21 e 25 e Daniel capítulo 8, versos 10 a 24. Portanto, esses dois poderes descritos pelo chifre, que aparece tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8, eles durante um tempo específico, eles terão poder para perseguir o povo de Deus. Em terceiro lugar, ambos, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8, são blasfemos e exaltam-se a si mesmos. Daniel capítulo 7, versos 8, 20 e 25, Daniel capítulo 8, versos 10, 11 e 25. Ou seja, eles dizem algumas coisas que são blasfêmia contra Deus. Eles tomam para si algumas prerrogativas que são única e exclusivamente de Deus. Eles falam de forma arrogante contra o Altíssimo. Em quarto lugar, ambos os poderes, ou ambos os chifres, eles têm como alvo supremo o povo de Deus. Daniel capítulo 7, verso 25, Daniel 8, capítulo 24. Ou seja, o objetivo deles é conseguir tirar o povo de Deus do caminho de Deus e trazer para junto deles. Eles estão dispostos a qualquer coisa para poder alcançar esse objetivo, até mesmo o processo de perseguição. Um quinto aspecto, ambos têm aspectos de sua atividade descritos pelo tempo profético. Daniel capítulo 7, verso 25 e Daniel 8, versos 13 e 14. Ou seja, eles têm um tempo específico de duração enquanto estarão perseguindo o povo de Deus. Há tempo para isso, nos dois capítulos. Ainda um sexto aspecto aqui. Ambos se estendem até o fim dos tempos. Isso aqui é interessante. Eles, durante um tempo específico, eles perseguem o povo de Deus, mas eles continuam até o final. E isso você vai descobrir em Daniel 7, 25 e 26, Daniel 8, 17 e 19. Eles continuam até o fim.
um sétimo aspecto aqui. Ambos devem ser destruídos de maneira sobrenatural. Ou seja, é Deus quem entra em cena para poder destruir esse poder que fez guerra contra o povo de Deus, que destruiu o povo de Deus, que blasfemou contra Deus. Daniel capítulo 7, versos 11 e 26 e Daniel capítulo 8, 25. Isso vai deixar claro para a gente. Esses 7 aspectos vão nos mostrar de forma clara que só tem um poder que se encaixa nesse todo. E a história vai identificar o primeiro reino como sendo a Babilônia. Quando você analisa agora, eu estou analisando o livro de Daniel, ok? Para você poder tentar situar esse poder que é descrito pelos chifres. Daniel capítulo 2, verso 38 vai deixar bem claro. O primeiro reino que vai ser mencionado em Daniel capítulo 2 é a cabeça de ouro. Depois, lá em Daniel, no capítulo 6, no capítulo 7, você vai ter o leão alado, representando o reino da Babilônia. Ele, portanto, é o primeiro. Daniel vai dizer claramente, é Babilônia. Mais adiante, no capítulo 8, verso 20, ele vai identificar o segundo reino como sendo a coligação dos medos e dos persas. E mais adiante ainda, em Daniel capítulo 8, verso 21, ele vai identificar o terceiro reino como sendo a Grécia. Então, você pega agora uma sucessão, você tem que entender de história. Na sucessão de reinos que tiveram um domínio mundial, daquilo que era o centro civilizado daquela altura. Você tem Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, pode estudar o quanto você quiser. Quem foi que conquistou o Império Grego e acabou se estabelecendo no mundo? Foi o Império Romano. Você não tem como fugir disso. E aí você continua em Daniel capítulo 2, ainda na representação da estátua, você vai descobrir uma coisa muito interessante. Você vai descobrir que o ferro das pernas que representam Roma, eles continuam até a época dos pés. Os pés são de ferro e barro misturado. O que significa que muito daquilo que era o Império Romano pagão, ele continua na época dos pés de ferro e barro. Assim como 10 dedos estão nos pés de ferro e de barro, você vai se lembrar que na divisão do Império Romano, as invasões das tribos bárbaras, 10 tribos bárbaras, principalmente do norte da Europa, vêm e fatiam o Império Romano. E dentre essas 10 tribos bárbaras, há um movimento de conquista interno dentro da própria Europa, por parte da própria igreja, que arranca 3 dos chifres ou 3 dos 10 poderes e se assume no lugar desses 3. O único que você tem que vai de alguma maneira se encaixar nesse mesmo histórico é o sistema papal, é a igreja dirigida pelo Supremo Pontífice, o Papa. O chifre pequeno de Daniel capítulo 7, por exemplo, ele vai surgir do quarto animal, mas permanece como parte do quarto animal. É um chifre que vem do quarto animal, mas ele continua fazendo parte desse mesmo animal. Assim como a Roma, o sistema de administração papal, ele surge da Roma pagã, trazendo as qualidades que a Roma pagã tinha dentro de si mesma, ou seja, ele traz o poder político e religioso dentro de si mesmo. Qual o poder que surge de Roma e acaba exercendo uma influência política religiosa por pelo menos 1260 anos? Porque o texto vai deixar claro que o chifre pequeno tem autoridade para poder perseguir o povo de Deus por esse período de tempo. E quando você vai analisar, desde o momento em que o Papa, o Vigário de Roma, ele alcança o poder político e religioso no ano 538, seguindo até 1798, quando o Napoleão Bonaparte ele manda o general Berthier até o Vaticano e ele prende o Papa e acaba com o seu poder religioso, você vai ter exatamente 1260 anos. Matematicamente falando, você não tem um outro poder que se encaixa num período como esse. Apenas um poder se encaixa na história e na profecia, é o papado, que chegou ao poder entre as 10 tribos bárbaras da Europa, exterminou 3 delas. Esse poder era diferente dos primeiros. Daniel capítulo 7, 24 vai dizer isso, indicando a sua singularidade em comparação com as outras tribos.
O papado, ele falava palavras contra o Altíssimo, Daniel capítulo 7, 25, se engrandeceu até o príncipe do exército, Daniel capítulo 8, verso 11, usurpando a função de Jesus Cristo e substituindo-a pela figura do próprio papado. Jesus é o único intercessor entre Deus e o homem, ele vai dizer isso. A partir da doutrina que vai dar poder ao vigário de Roma para perdoar pecados, que é uma prerrogativa única e exclusivamente de Jesus, ele está roubando do Altíssimo aquilo que é um poder que é só dele. Durante a Contra-Reforma, por exemplo, o papado cumpriu a profecia de perseguir os santos do Altíssimo e lançar por terra alguns do exército de Deus, Daniel capítulo 8, verso 10. Quando os protestantes foram massacrados, o papado buscou mudar os tempos e a lei e removeu o segundo mandamento e ao mesmo tempo mudou o sábado do quarto mandamento para o domingo. E foi lá e pegou o 10º mandamento e dividiu em 2, para permanecer 10, mas ele fez mudanças no tempo e na lei, exatamente da maneira como a Bíblia mencionou que isso aconteceria. Se você não aplicar aqui o princípio historicista de interpretação, nenhum desses elementos vai fazer sentido. Mas quando o princípio de interpretação historicista é aplicado e ao mesmo tempo o princípio dia ano é aplicado, tudo se fecha de forma matemática. E assim como aquilo que diz respeito ao poder do chifre pequeno acabou se cumprindo de forma histórica até o período de 1798, tudo aquilo que é mencionado em relação ao futuro, as perseguições movidas contra o povo de Deus, as imposições, a intolerância religiosa, obrigando o mundo todo a poder guardar o domingo ao invés do sábado, isso tudo vai ter lugar. Nós podemos ter a certeza de que o que está descrito para o futuro vai acontecer, porque o que foi descrito no passado também teve lugar. Portanto, nós podemos ter fé de que aquilo que está mencionado para poder acontecer no futuro vai acontecer, porque o que estava descrito para acontecer no passado aconteceu de forma matemática e milimétrica. Eu gostaria de orar pedindo a Deus que nos mantivesse firmes para podermos enfrentar as grandes crises que estão adiante de nós. Ore comigo por isso. Obrigado, Pai, porque Tua palavra nos mostra de forma clara que no método historicista temos a possibilidade de poder compreender de forma matemática como o inimigo esteve agindo no decorrer da história e como o Senhor também agiu. Ajuda-nos a nos mantermos bem firmes diante do Senhor, compreendendo aquilo que está para poder acontecer num futuro próximo e ao mesmo tempo nos preparando para isso. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?